Muito boa noite. Estamos dando início ao nosso trabalho de todas as quartas-feiras, denominado Preces e Irradiações. Quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe e os acolhe com muita fraternidade, dando-lhes as boas-vindas. Terezinha, Beth Lima já estão presentes, a Viviane Pinheiro, a Elza Fraga, Sara Ávila, Karina de Azambuja, Rosane Sudbrac Salerno, Kátia Malta Salerno, boa noite, Cris Dutra, Aline Maricato, Herculane, Ângela Dias, Anicete Bittencourt, Lolita Gomes, Giselda Gomes, Cris Dutra, Fábio Tavares, Rosane Fraga, são 20 horas, vamos fazer a nossa prece inicial, depois uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno comentário e passemos de imediato à nossa irradiação. Aqueles que desejarem magnetizar a água podem deixá-la exposta para que possamos solicitar ao final aos benfeitores magnetizar essas águas. Sob as tuas bênçãos, querido Mestre, buscamos a inspiração para este momento. Cada um de nós, onde quer que nos encontremos, estamos na presença de um benfeitor que, em nome de Jesus, vem ter conosco, nos trazendo a sua prestimosa colaboração, juntamente com o Espírito Protetor, o nosso anjo de guarda. Abrimos o nosso coração para receber-te, mas sobretudo para que brote também em nós o desejo, a vontade de realizarmos um pouco a favor do nosso próximo. Agradecidos por tu nos acolheres, querido Mestre, damos início à atividade desta noite. Assim seja. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos ler o item que fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe.
O item 4 vai trazer-nos o comentário dos registros de Mateus no capítulo 5, capítulo 6 e no capítulo 18, em diversos versículos de Mateus. Então o comentário destas anotações de Mateus, que são o ensinamento de Jesus, diz-nos: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão, caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí, a não ser falta de generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Nota-se aqui, nesta leitura, o princípio da justiça. E quando nós nos sentimos ofendidos, é preciso que busquemos as causas deste sentimento. Por que nos sentimos ofendidos? É sempre muito útil que nos coloquemos na posição daquele que não se coloca na posição de uma vítima, mas de alguém que está buscando a sua própria elevação moral. E quando nos sentimos ofendidos por qualquer ato de nosso irmão, é sinal de que ali há por trás uma imperfeição ainda. Filosoficamente, podemos dizer que Deus não perdoa, porque Deus não se ofende, porque Ele é pureza, Ele é justo, Ele é bom, é perfeito. Seus atos são perfeitos. Mas nós outros estamos muito longe dessas condições divinas.
Estamos a caminho, é claro. Mas é preciso que antes de buscarmos uma retratação de uma ofensa que possamos ter sentido, procurar em nós qual foi o sentimento ferido. Por que estamos nos sentindo dessa forma? Porque somente assim alcançaremos a paz de nossa consciência, isto é, a presença da justiça divina em nós. E quase sempre vamos encontrar a justificativa por que nos ofendemos com tal e tal ação ou a falta delas. São outros sentimentos que não aquele do amor, da justiça, da caridade. Portanto, mestre, agora, nesta hora, convido os nossos irmãos que aqui estão, nesta corrente de oração, para unir-nos vigorosamente em prece, para que de nós possa ser produzido vibrações de tal ordem que seja possível amenizar a dor no nosso próximo. Não estamos sós, estamos acompanhados de um benfeitor, de nosso anjo de guarda, de outros espíritos amigos, talvez de outros encarnados que estejam conosco neste instante. Cada um de nós traz a sua preciosa colaboração para servirmos Jesus onde quer que nos encontremos. E se estamos agora em nosso lar, ou se ainda não estamos, mas estaremos mais tarde, em outro momento, vamos visitar o lar, cômodo por cômodo, ordenadamente, por exemplo, dos fundos à frente. E enquanto fazemos essa visita com esses benfeitores amigos, estamos harmonizando o ambiente, fazendo a sua asepsia, atendendo a todos que aí estão ou venham a estar, seja do plano físico ou seja do plano espiritual. E porventura, mestre, se em nosso lar encontra-se alguém para nos cobrar uma dívida qualquer para com ele, e à luz da leitura que fizemos, estamos dizendo a esta criatura que perdoamos. Embora não saibamos ou não tenhamos a consciência do mal feito, mas se estão nos cobrando, estamos perdoando verdadeiramente. De nós parte uma corrente vibratória que se desloca na base do amor, para ser depositado a favor dessa criatura que vem nos cobrar um pedido de perdão. Por outro lado, querido mestre, se fomos nós que tenhamos ferido alguém, magoado, machucado, vilipendiado, por gentileza, estamos aqui perdoando. Nós nos equivocamos, não tínhamos a compreensão que temos agora. Não que isso seja uma justificativa, não, mas é porque o nosso coração manda que estendamos o perdão a esse nosso irmão, para que possamos nos reconciliar,
Se não agora, mais tarde, em outro momento, em outra reencarnação, não importa. Importa que o nosso sentimento é nobre, verdadeiro, e buscamos com toda a nossa força reconciliarmos-nos com estas criaturas. Se forem nossos inimigos ou nós inimigos deles, perdoai-nos. Porque aqui, neste momento, Mestre, estamos depositando a nossa oferta no altar divino, o altar do amor. E naturalmente que vamos, nesta pequena doação, incluir os mais necessitados, os que estão enfermos da alma, do corpo, em desequilíbrio emocional, sentimental, aqueles nossos irmãos que se encontram em profundas depressões, na angústia, vivendo aflições, padecendo dores. Seus corações podem estar partidos por ofensas recebidas ou porque nas circunstâncias da vida tenhamos nos afastados da lei de Deus. Por eles te rogamos, Mestre, compaixão e misericórdia, a assistência, a tua divina assistência, aos familiares destes enfermos, que também choram, que se angustiam, que se afligem. Mas lembramos também que há os profissionais da saúde envolvidos nesses processos. Que seria de nós se não fossem eles? Que emprestam a sua inteligência, o seu trabalho manual, para nos restituir a saúde. Obrigado por esses irmãos, Mestre. Abençoe-os. Mas também aqui queremos te pedir por irmãos nossos que desencarnaram há pouco. Eles cumpriram a tarefa por aqui, juntamente conosco e junto a nós. Necessitam voltar ao seu lar espiritual, reencontrar os seus amados que lá ficaram e que possam levar na bagagem as nossas melhores recomendações, que possam levar de nós a convivência, do crescimento, os momentos em que nos solidarizamos, que nos fortalecemos mutuamente, os momentos de alegria, de felicidade. Esse algum senão aconteceu entre nós. Também aqui depositamos o nosso pedido de perdão, a fim de que a nossa e a consciência deles também se acalmem, pacifiquem-se. Cada um de nós, Mestre, que aqui estamos reunidos em Teu nome, estamos preocupados com os nossos irmãos que optaram por fazer o mal. Por eles nós estamos te pedindo a tua intercessão. Ajude-os.
Talvez eles ainda não aquilataram o mal que estão fazendo. Talvez ainda não tenham pensado a respeito do prejuízo causado ao seu irmão, das agressões. Mas tenho certeza de que as nossas preces os ajudarão a despertar para suas próprias responsabilidades. Esse já algum deles despertou. Que a nossa prece seja o arrimo para lhes dar apoio, sustentabilidade em fazer a mudança para o bem. Mas não há somente o nosso pedido dirigido aos que fazem o mal. Há também aqui incluído o nosso pedido em favor dessas vítimas, das vítimas deles, porque elas também sentem-se machucadas, feridas, amarguradas, desfalecidas. Suas dores são soberbas. E talvez muitos deles desejam vinganças, alimentam ódios, dissensões. Que seus corações se acalmem. Que suas mentes possam funcionar em vibrações de paz e possam entender que em nossa vida e em nossas existências tudo acontece segundo a vontade de Deus e a permissão dele. Jesus nos ensinou que a semeadura era livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, sem reflexões mais profundas, não poderemos alcançar a motivação para tais agressões. Perdoe-os, mestre. Perdoe aqueles que, não suportando as dificuldades da vida, as aflições, foram buscar refúgio nas drogas. Ali se deixaram aprisionar nesta armadilha de difícil saída. Se deixaram envolver por esses processos danosos, que aniquila não só o corpo, mas fere profundamente o espírito que nele está. Infelicita seus familiares, seus amigos, infelicita-se a si mesmo, porque o bem-estar fugidio de poucos minutos ou segundos transforma-se em pesadelo por dias, horas e anos. Ó Mestre, ainda somos criaturas imprevidentes, que nos jogamos sobre os penhascos desconhecidos, imaginando que podemos sobrevoar, sem contar equipamentos e condições para voar. Infelizmente, estes despenhadeiros absorvem essas criaturas que infelicitam-se, mas também produzem infelicidades. Perdoe-os.
a nosso pedido de assistência aos familiares destes drogaditos. Eles também estão doentes, mestre. Tanto quanto estão doentes os nossos irmãos que atentaram contra suas próprias vidas, suicidando-se. Não suportaram as agruras da vida, as provas, as expiações, e porque, imaginando sobrecarregados, e na vã tentativa de aliviar a sua carga emocional e sentimental, aniquilam com a vida do corpo, sem contudo se aniquilarem. Perdoe-os. Que eles possam escutar a nossa prece. E por eles nós intercedemos junto a Ti para que os perdoe. Talvez eles não tenham uma consciência para isto, porque os seus tormentos são soberanamente grandes. Mas nós que aqui estamos com uma certa serenidade, temos o dever de por eles Te pedir. Pedir também a assistência aos nossos irmãos que estão ideando, pensando, planejando, tentando suicídio nesse instante. Estão em profundas perturbações. É necessário socorrê-los. Tanto quanto Te rogamos socorro aos nossos irmãos que, desconhecendo a vida e as próprias circunstâncias, cometem abortos delituosos. Que saibamos acolhê-los em nossos corações amorosos, para que esse acolhimento seja um bálsamo em suas vidas. Um dia despertarão, e nesse dia lá estará a nossa dádiva em favor deles. Quero Te pedir, mestre, pelos governantes de todas as nações, em todos os seus escalões políticos e administrativos. Nós, humanidade, caminhando na direção de um mundo de regeneração, precisamos estabelecer a união entre nós. Dado que as desuniões não contribuirão para alcançarmos um mundo melhor. E aqui viemos lembrar a Ti, mestre, porque Tu conheces bem de quem vamos falar agora. Os professores. Todos nós tivemos um professor, até mesmo o maior catedrático teve um professor na sua vida. Esta figura esquecida da sociedade humana e pouco valorizada. É preciso que resgatemos as condições relevantes desta função, desta profissão, que deve ser exercida com o máximo de amor pelos seus instruendos. Queremos Te pedir também pelos nossos irmãos que nos rogaram preces e que agora nós nos lembramos deles. Sejam parentes, conhecidos ou desconhecidos, não importa.
estejam encarnados ou não, estamos te pedindo, Mestre, assista-os. Interceda junto a Deus para que as suas necessidades possam ser contempladas. Também te pedimos pelos nossos irmãos cujos nomes os temos apontados, particularmente ou nas casas espíritas. Lembramos dos nossos irmãos que nos servem, que facilitam a nossa vida, que nos auxiliam a viver nesse mundo de provas e expiações. São tantos que muitas vezes na nossa arrogância e soberba não dirigimos nenhum olhar a eles, muito menos um sentimento de gratidão pelo que estão fazendo. Talvez nem os identifiquemos, dada a nossa presunção de autonomia. Somos muito dependentes e interdependentes de todos. E somente alcançaremos o Pai quando aplicarmos em nós as lições imorredoras do amor trazidas por Jesus, quando nos relacionamos nestas bases do amor com o nosso próximo. E quando exercemos o amor, já não mais nos agredimos, já não mais cogitamos de fazer o mal, nem mesmo em pensamento. Quero te pedir, Mestre, pela paz. Não a paz dos tratados, mas a paz do coração de cada um. Porque esta é duradoura e não pode ser rompida. A paz que se constrói na intimidade de cada um de nós, mesmo nos momentos de maior fragor da violência. Tenhas compaixão e misericórdia dessa humanidade, Mestre. Ainda não entendemos a tua mensagem de amor. Muitos de nós não compreendem que nos alimentamos uns com os outros na base do amor, da fraternidade. Ainda tão distante de nossos dias e de nossas ações. Aí está, posto à nossa vista, os miseráveis, os que têm fome, os que têm sede, os desnudos, os hebetados, os abandonados. Onde está a fraternidade, Mestre? Onde está a união? E naquele simbolismo do rebanho de ovelhas, nesta união, quando um se separa, tu vais em busca daquela que se desgarrou. E por isso te pedimos, venha assistir-nos. Nós
muitos de nós que estamos desgarrados do teu rebanho. Ó Divino Pastor, tenhas misericórdia de todos nós. Assim seja. Agradeço-vos a prestimosa colaboração, essa doação que brotou de nossos corações para frutificar nos corações alheios. Tenhamos todos uma feliz noite, reforçando o nosso convite para o nosso momento de oração amanhã às 9 horas em ponto. Que as bênçãos de Deus estejam conosco. Até amanhã. Boa noite.